Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Sou o professor Tony, trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba, e nesta aula vamos falar sobre cilindro. Mais especificamente, vamos continuar conversando sobre a área da base, área lateral e área total. Então, o nosso objetivo aqui vai ser a gente lembrar dos conceitos básicos, tanto do cilindro reto quanto do cilindro oblíquo. E também resolver problemas em situações envolvendo os conceitos de área em cilindro reto e o cilindro oblíquo. Você já percebeu que o cilindro é muito usado em embalagem, não é verdade? Nossa, toda hora a gente olha na nossa despensa, olha na nossa geladeira, tá lá as embalagens nesse formato, né? Tem o achocolatado que tem esse formato, tem latas, por exemplo, de milho verde, de ervilha, tem um formato exatamente de um cilindro. É um formato muito utilizado. E você vê que dentro dessa superfície, em torno das nossas embalagens, tem o que a gente chama, dentro da matemática, da superfície lateral. E nessas superfícies laterais, você vê que tem informações muito importantes. Tem o próprio rótulo, né, onde tem lá a parte de marketing mostrando o produto, que nos chama atenção, mas tem umas outras informações também muito interessantes, por exemplo, os valores nutricionais, que hoje, por lei, você tem que ter essas informações, né? As informações aqui nutricionais, mostrando, por exemplo, valor energético, carboidratos, proteínas, que isso, por lei, todos os alimentos, né, devem constar no rótulo. E no caso das embalagens cilíndricas, vão ficar normalmente na área lateral. Mas já notaram que, por exemplo, a validade ela é colocada exatamente nas superfícies, pode também ser na lateral, mas em muitos são colocados exatamente na área da base, numa das duas bases, né? Então, ali também são utilizados para colocar as informações, são bastante interessantes e importantes essas informações também. Então, na hora que uma empresa vai lançar um produto, ela tem que lembrar exatamente sobre o conceito da área lateral para conseguir dividir em cada pedaço para colocar as informações, todas as informações que ela quer e as informações que ela quer destacar mais, né, do seu produto para diferenciar o seu produto dos outros quando você vai lá no supermercado, poder chamar atenção e também poder olhar. Eu, por exemplo, já sofro, né, já uso óculos e muitas vezes eu não consigo ler essas informações e que hoje em dia a gente tem que usar essas informações para ver que tipo de produtos tem ali, se tem algum produto, por exemplo, algum item que eu não quero dentro da minha nutrição. Então, às vezes eu tenho dificuldade de ler, né? Porque às vezes essa parte está muito pequena. Tanto que até em alguns locais eles já estão até fazendo legislação para poder aumentar isso, né? Porque com o tempo, às vezes a gente, muito jovem, já está usando óculos e tem dificuldade de ver. Mas vocês vejam que saber a respeito de área não é somente para o cálculo vestibular ou para o Enem. Ela pode ser utilizada o resto da nossa vida e tem aplicações práticas muito eficientes. Então vamos relembrar alguns conceitos a respeito do cilindro. O cilindro reto, então, lembrando, né, o cilindro é uma figura de revolução, né? Ou seja, o cilindro, nós temos um retângulo que ele vai girar em torno de um eixo. Se esse eixo formar 90 graus com a base, nós chamamos de cilindro reto. Se o ângulo for diferente de 90 graus, a gente diz que o cilindro é um cilindro oblíquo. Também, se alguém falar inclinado, não tem problema, tá? E daí o que a gente tem? Quando nós planificamos, o que significa planificar mesmo? É quando a gente abre o cilindro. Quando a gente faz a abertura do cilindro, a gente vai ter duas áreas da base, né? E vamos ter uma superfície lateral, que essa superfície lateral é um retângulo. Daí, relembrando a questão das fórmulas, a área da base é um círculo, que nós já lembramos que é πr ao quadrado. Lembrando que nós vamos ter duas, então nós temos que multiplicar duas áreas da base quando a gente for calcular a superfície total. E a área lateral, este lado aqui, ele vai estar exatamente em torno daqui da circunferência, né, do círculo ali, que é a linha em torno do círculo. Que o comprimento da circunferência, a gente já lembra que vale 2πr. Então, 2πr vezes a altura do nosso cilindro vai dar a nossa área lateral. Tranquilo?
Então, com esses conceitos relembrados, vamos fazer alguns exercícios aqui. No primeiro exercício, eu quero saber qual é a altura de um cilindro reto de 12,56 centímetros quadrados de área da base. Então, a gente conhece já a área da base. Sendo que a área lateral é o dobro da área da base. Então, a área lateral, o dobro da área da base. Usar nesse exercício 3,14 o π. Para isso, o que eu quero saber? A altura. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, separar os dados. Eu estou fazendo a leitura, está lá com o lápis, já circula aquela informação, ou já anota embaixo. Então, o que a gente tem? Nós temos a área da base e sabemos que a área lateral é o dobro da área da base. Tranquilo. E temos o π. E a partir desses dados, usando a fórmula da área da base, que πr é o quadrado, da área lateral, que é 2πrh, nós temos que achar qual é a altura. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem essa questão e nós voltamos conferir se vocês conseguiram e, se tiver alguma dúvida, esclarecer essa dúvida para, nos próximos exercícios, vocês já terem mais facilidade de resolver o exercício. Já voltamos. E aí, galera, conseguiram resolver? Tenho certeza que sim. Aquele esquema que toda vez eu falo. Primeiro vamos organizar os dados que eu tenho antes de começar a resolver, gente. Primeiro ver os dados que nós temos. Então, o que a gente já tem de dados aqui? Nós temos que a área da base vale 12,56 centímetros quadrados. E nós temos que a área lateral é 2 vezes a área da base. E o que a gente quer saber de tudo isso? A altura. Então vamos pegar primeiro pelo valor numérico que a gente já conhece, que é a área da base. A área da base 12,56. Como é que a gente calcula a área da base?
πr ao quadrado. Então vamos substituir no lugar da área da base 12,56. O π foi dado 3,14, r ao quadrado. O 3,14 passa dividindo, ficou r ao quadrado sozinho. Fazendo a divisão aqui deu 4. Eu não quero saber o valor de r ao quadrado, eu quero saber o valor de r, tiro a raiz quadrada de ambos os membros. Portanto, achamos que o raio vale 2. Mas, professor, eu não estava querendo saber o raio, estava querendo saber o quê? A área, no caso, a altura. Mas, primeiro, eu já consegui um dado que eu não tinha, né? Então, agora nós temos já mais um dado para poder resolver. Mas nós temos outro dado que foi fornecido e a gente não usou ainda, que a área lateral corresponde a 2 vezes a área da base. Então vamos lá, área da base, área lateral e o raio que a gente teve agora. Reorganizamos os dados. A área lateral corresponde ao quê? A 2πrh. Agora, a área lateral eu sei que vale 2 vezes a área da base. 2 vezes o π, que é 3,14, o raio eu já tenho, que é 2, e o h, que é exatamente a minha incógnita, né? Agora, a área da base a gente já tem, que vale 12,56. Então, agora nós ficamos com toda a expressão substituída apenas com a incógnita que a gente quer saber, que é, no caso, a nossa altura. Fazendo a multiplicação aqui, vai dar 25,12. Multiplicando 2 vezes 3,14 vezes 2, vamos ter que dar 12,56H. Isolando o H, o 12,56 passa dividindo, o H, portanto, vai ser igual a 2 centímetros. Então, portanto, a resposta que a gente estava procurando, 2 centímetros. Então, seja, às vezes você lê o exercício e diz, nossa, não entendi nada. Primeiro organiza todos os dados que você tem, vê as fórmulas que você pode utilizar e a partir daí você começa a reorganizar para poder resolver aquela questão partindo do problema que você tem. Então nunca se desesperar, vê o que você conhece e começa a desenvolver. Tenho certeza que você vai conseguir, porque nem todo exercício é aplicação direta da fórmula. Às vezes a gente tem que buscar uma estratégia para a gente poder resolver o nosso exercício. Tranquilo? Vamos para o exercício 2 agora. Aumentando-se o raio do cilindro em 4 centímetros, mantendo-se a sua altura. A área lateral do novo cilindro é igual à área total do cilindro original, sabendo-se que a altura do cilindro original mede 1 centímetro. Determine o seu raio em centímetro. Esse é aquele caso que agora o problema, a gente estava lá, começando bem básico nos primeiros exercícios envolvendo área. Agora a gente está começando a aprofundar o nível do exercício. E é isso que a gente tem que se preparar. Quanto mais aprofundado for o exercício, melhor vai ser a preparação de vocês. Você fez a primeira leitura, não entendeu? O que você vai fazer? Lê novamente e destaca os pontos que são importantes. Então nós vemos aqui que o raio do cilindro são 2 cilindros. Um cilindro que foi aumentado o raio em 4 unidades, mas manteve a altura. A altura foi dada, que era 1 centímetro, vai se manter essa altura. A área lateral do novo cilindro é igual à área total do cilindro original. Então, é um outro dado. Então, o que você tem que fazer? Organizar esses dados, lembrar a fórmula e organizar o teu raciocínio para a gente poder responder qual que seria o raio original que a gente está procurando. Tranquilo? Vou dar um tempinho para vocês organizarem o raciocínio e depois a gente volta para conferir o resultado. Até daqui a pouquinho.
E aí, galera, conseguiram resolver? Lembre sempre desse esquema, vê os dados que você tem, leia o exercício mais uma vez para refletir. A partir dos dados, você tendo as fórmulas, né? Basicamente, a gente tem duas fórmulas, a terceira é só lembrar que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, e a partir disso a gente consegue construir as nossas respostas, que não são tão complexas assim, se eu me organizar. Mas se eu não me organizar, ela vai ficar difícil sim, gente. Então vamos lá. Primeiro lembramos a área total e a área lateral, que era que a gente tinha uma igualdade, que as duas vão ser iguais, né? Inicialmente, a área total vai ser 2πr, 1, que é a altura que a gente já conhece, mais o raio. O raio a gente não sabe se é raio original. Tá? Esse seria a nossa área total inicial. Porém, a gente diz que essa área total inicial é igual à área lateral. A área lateral é 2πrh. Só que esse R agora, houve o quê? Um incremento de 4 unidades. Então, eu substituí no lugar do R ali, R mais 4. A altura se manteve em 1. Não mudou a altura, mudou apenas o raio da base. Pronto, agora a gente tem a igualdade das duas aqui. Agora a gente vai organizar. Tenho a igualdade. O que eu posso simplificar? Primeiro, o que eu fiz aqui? Fiz a propriedade distributiva. 2πr vezes 1, 2πr. 2πr vezes r, 2πr ao quadrado. Nós observamos que temos 2π de um lado e 2π do outro. O que foi feito? Simplificamos essa parte. Tem mais coisa lá para simplificar? Tem, mas eu optei ir devagar. Primeiro eu simplifiquei esta parte aqui. Sobrou o quê? 8π e esse 2πr ao quadrado. O que eu posso cortar? O π agora. Cortei o π, ficou 8 igual a 2r ao quadrado. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. R ao quadrado, portanto, é igual a 4. Eu não quero saber o valor de r ao quadrado, eu quero saber o valor de r. Tiro raiz de ambos os membros, portanto, o raio originalmente era de 2 centímetros. Depois foi acrescido em 4, que o segundo raio, se fosse perguntado, seria de 6 centímetros. Vocês viram que não é tão complexo, tanto que eu organize, gente, o nosso raciocínio para poder fazer o nosso exercício. Esse exercício eu digo que é um nível superior aos iniciais que a gente fez nas outras aulas, porém é um nível ainda bem tranquilo, que precisa treinar. Ah, mas é tranquilo para você? É, mas tem que se transformar em tranquilo para vocês, que é o mais importante. Vamos dar uma olhadinha agora no exercício 3, tá? Calcular a área lateral de um cilindro equilátero, sendo 289 centímetros quadrados, a área da sua secção mediana. Agora, o que a gente está fazendo? Está falando em área lateral e relembrando um conceito de aulas anteriores, que é a área da secção a secção meridiana que a gente fez. Então, tem que relembrar esse conceito para poder resolver. Então, nós queremos saber qual a área lateral de um cilindro equilátero, qual a área lateral do cilindro equilátero, sabendo qual é a área da secção meridiana. Vou deixar um tempinho para vocês relembrarem esse conceito e daí responder a nosso questionamento. Mas lembre-se, revisem o conteúdo, volta lá rapidinho, vou dar um tempinho para vocês resolverem. E se não conseguindo, eu vou ajudar vocês a lembrarem e a gente já volta para ver quais foram as dificuldades e sanar essas dificuldades para o próximo exercício, vocês não terem dúvida nenhuma. Até daqui a pouquinho.
E aí, galera, vamos lá ver o que vocês produziram. Então, vamos lá. Lembrando que o cilindro é equilátero, o que nós temos? Que a altura corresponde a 2 vezes o raio da base, ou é igual ao diâmetro, ou seja, o diâmetro vai ser igual à altura. Tranquilo? Fácil. E nós sabemos que a área da secção transversal é 289 centímetros quadrados. A área da secção transversal, ela vai passar exatamente pelo eixo, vai dar um retângulo. Como é que a gente calcula um retângulo? Base vezes altura, né? Então, portanto, a base aqui é 2R, né, que seria o diâmetro, e a altura, que nesse caso também vale 2R. Tranquilo? Fazendo a substituição aqui, 2RH, 2R vezes a altura, que é 2R, portanto, a secção transversal vai ser 4R ao quadrado. Isso daqui vale quanto? Foi dado no problema 289. Passamos o 4 dividindo, deu 72,25. Tirando raiz quadrada, portanto, o raio é de 8,5 centímetros. Bem, já temos o raio, sabemos que a altura vale 2 vezes o raio, então, portanto, a altura vale 17. Agora a gente pode calcular a nossa área lateral, que é o nosso objetivo do nosso problema. Área lateral, 2πRH. O R 8,5, a altura é 17, fazendo o produto deu 289 pi centímetros quadrados. Nesse caso eu deixei indicado, não teria nenhum problema, mas se você tem alternativas e tiver em pi, você não precisa substituir. Caso não esteja em função de pi, você usa o valor que é dado no problema, ou se não fala nada, você usa 3,14 que está ok, e daí você responde. Tranquilo, gente? Nessa aula nós conversamos especificamente sobre o cilindro, especificamente a área, relembrando conceitos anteriores de área de cilindro, mas demos um pouquinho de aprofundamento nos exercícios. Espero que vocês tenham gostado e até a breve, pessoal.